Vamos abrir a Bíblia no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, capítulo 19, Evangelho de Lucas, que fala sobre Zaqueu, o publicano. Nós vamos ler do 1 ao 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa passagem aqui do Evangelho de Lucas, né? Terceiro Evangelho do Novo Testamento. E interessante que fala sobre esse homem chamado Zaqueu, um homem que tinha um cargo público, né? Ele era chefe, né? Ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele liderava um grupo de pessoas que cobravam impostos. E essas pessoas que cobravam impostos não eram bem vistas pelo povo, porque muitos deles agiam de maneira desonesta nessa cobrança. E nós vemos que esse homem, apesar de ter essa posição social, de ter esse cargo, essa função, e de ser um homem rico, era um homem rico. Mas nós vemos que despertou nele essa curiosidade de saber quem era Jesus. Ele queria ver quem era o Senhor Jesus. E eu acho interessante que esse homem, apesar da sua posição social, apesar dele ter uma situação financeira de ser uma pessoa rica, mas ele não ficou preocupado com o que as pessoas iam dizer, com o que as pessoas iam falar, o que as pessoas iam pensar ao seu respeito. Ele queria ver o Senhor Jesus. E hoje em dia nós vemos tantas pessoas preocupadas, né, com tantas coisas. Preocupado, né, sua mente ocupada com tantas coisas, preocupado com a opinião dos outros. A gente vê muito isso, as pessoas ficam preocupadas com a opinião dos outros. Muitas vezes a pessoa, né, tem aquela pregação abençoada na igreja, porque dia de culto é dia que o Senhor fala de uma maneira poderosa, desde a hora da oração, no momento dos louvores, né, tem o ofertório, também tem o momento de adoração a Deus, momento da palavra, tem muitas vezes aquela palavra vem ao nosso coração. Mas muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, não, eu fui ali na frente para receber aquela oração ali, o que as pessoas vão falar de mim, porque eu tenho um cargo na igreja, eu tenho uma função na igreja, e eu não posso, quer dizer, é uma palavra que veio para aquela pessoa, mas por causa dos outros, a pessoa não toma a iniciativa de receber aquela oração, de ir ali à frente, quando é pedido pelo pregador, diante de uma mensagem abençoada, poderosa, direcionada pelo Espírito Santo. E eu vejo aqui que nesse momento, Zaqueu, ele teve essa humildade. Pelo menos um momento ele teve essa humildade, porque havia uma carência dentro dele. Havia uma carência, uma necessidade dentro dele. Apesar de tudo que ele tinha materialmente falando,
mas espiritualmente falando ele era totalmente vazio. Totalmente vazio. E ele necessitava, né, de ver, porque se ele teve essa curiosidade de ver Jesus, é porque ele ouviu falar do Senhor, né? Ele ouviu falar do Senhor Jesus. E ele despertou essa curiosidade. Também tem curiosidades que são boas, mas tem curiosidade que não é boa, não, né? Nós vemos que a mídia, né, revistas vivem em cima da curiosidade alheia, né? Como ver esses canais de televisão, esses programas que tem, é em cima da curiosidade de saber da vida dos outros. Isso aí não é bom, porque não edifica em nada, traz alguma edificação. Tem pessoas que ficam naquela coisa do artista, do cantor, daquela pessoa famosa, de querer saber da sua vida, o que ela faz, o que ela deixou de fazer, o que ela comprou, aonde ela foi, qual sapato que ela estava, qual a sandália que ela estava vestida, qual a roupa que ela estava vestida. Então você vê que há um comércio em cima dessa curiosidade que nós podemos classificar como uma fofoca, né? Uma coisa assim de querer saber da vida alheia. Então é algo que não edifica, né? E, infelizmente na igreja, né, eu creio que na minha igreja também não tem, na igreja dos irmãos não tem isso, né? De pessoas que querem saber da vida dos outros. Mas não é algo produtivo. É simplesmente para fofocar, né? Para falar da vida alheia, né? É aquela que fala, né, que tem um dom de língua, né, o dom da língua grande, para ficar falando da vida dos outros, da vida do pastor, da vida do membro da igreja, da esposa do pastor, olha o sapato, e a sandália que ela foi hoje, e olha aquele vestido, e aquele cabelo, olha o corte que ela fez no seu cabelo. Tem pessoas que ficam assim, né, vivem disso, né, alimentam, porque isso não é viver, né, se alimentam da curiosidade, mas é uma curiosidade que não traz nenhuma edificação. Misericórdia, né? Mas só traz crítica destrutiva e fica compartilhando, falando para o outro, você soube fulano que aconteceu? Muitas vezes acontece uma situação séria e vai passando, né? Vai passando, né, aquela informação, aquela fofoca que não tem proveito algum, e a palavra de Deus fala sobre essa questão, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Mas essa curiosidade de Zaqueu não foi uma curiosidade nesse nível de fofoca, para prejudicar ninguém. Era algo que despertou nele essa curiosidade de ver o Senhor, de ver quem era o Senhor Jesus, né? Como diz aqui na palavra do Senhor, no texto que nós estamos lendo, que é o texto de referência, que ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha essa sede, né? essa curiosidade de procurar ver quem era o Senhor Jesus. Nós temos que ter isso também, irmãos. Porque está acontecendo muito que as pessoas não estão procurando ver quem é o Senhor, de conhecer o Senhor. E como conhecer o Senhor? Através da sua palavra, através do Espírito Santo, através da oração. Tem pessoas que querem conhecer o Senhor, mas não querem ler a Bíblia, né? A Bíblia está fechada, está lá no Salmo 91, aquela página amarelada lá, de ficaria aberta, mas não querem conhecer. Porque como conhecer o Senhor? Através da palavra, né? Através do Espírito Santo, que ele dá essa revelação. E a gente precisa disso, através da oração, dessa comunhão, dessa intimidade. Muitas vezes as pessoas querem é o fast food, né? Aquele alimento pronto, prático, né? Gostoso, né? A pessoa chegar ali e já está tudo prontinho, só mastigar. Mas só que no mundo espiritual não funciona dessa forma. E tem pessoas que com isso estão se alicerçando, mas não na rocha. Estão se alicerçando na denominação, estão se alicerçando no homem, estão se alicerçando em princípios que não estão respaldados na palavra de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E pessoas que estão achando que estão fazendo a vontade de Deus, e na realidade elas não estão fazendo a vontade de Deus, mas na realidade estão fazendo a vontade do homem, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa quer trazer a glória para si. Olha, a minha igreja tem tantos membros, porque eu faço, porque eu oro, porque eu prego, e a igreja treme, e a igreja sacode, e as pessoas são... Porque eu busco, porque eu subo ao monte, e quando eu subo ao monte, quando eu desço do monte, eu desço cheio do azeite, e ninguém pode ir comigo. Cuidado com isso. A palavra fala sobre essa questão de exaltação, da pessoa ficar se exaltando, de querer direcionar a glória para si.
A glória é de Deus. É Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então nós temos que tomar muito cuidado. E tem pessoas que estão se deixando se envaidecer no púlpito, se envaidecendo no altar e achando que é por causa dos seus méritos, por causa do seu... Claro que a pessoa tem que se dedicar, a pessoa tem que ler, a pessoa também tem que fazer a sua parte. Mas é o Espírito Santo que dá graça para que haja entendimento, para que a gente venha entender e compreender a palavra dele. Então é importante de nós procurar ver quem é o Senhor Jesus, porque Paulo teve essa preocupação de falar assim, olha, não tem outro assunto a não ser do Senhor Jesus. Ele não ficava querer ficar, né? Não ficava aquela confusão, não, eu vim aqui para falar do Senhor Jesus. Filipe, quando chegou em Samaria, ele pregou a respeito do Senhor Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Tem pessoas que estão se deixando, estão se enganando, estão achando que está fazendo algo que está no centro da vontade de Deus e não está no centro da vontade de Deus. E nós vemos aqui que Zaqueu ele teve essa de procurar mesmo, né, a situação dele ali, que era um homem que não era bem visto pelo povo, né, liderava aquele grupo de pessoas que cobravam impostos, e no meio até ele mesmo ali pessoas corruptas. E hoje em dia, nos nossos dias, né, que a gente vê aí em certos setores da nossa sociedade, a corrupção, que é uma coisa maligna, não é de Deus, né, usurpando, tirando, né, cobrando além do que é para cobrar, né, uma exploração. E ali Zaqueu teve esse desejo. E ele foi insistente. Eu gosto dessa insistência de Zaqueu. Primeiro, para ele, um homem com a posição dele. Um homem com a situação financeira dele. E ele se dispôs. Então, houve essa, né, de poder ir e ver quem era o Senhor Jesus. E nós temos que ter isso, de ver é o Senhor, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem muitas pessoas que hoje em dia não estão firmes porque não estão olhando para Jesus. E não tem igreja perfeita, porque igreja somos nós. Quando nós estamos falando de perfeição, nós estamos falando de nós mesmos, porque nós somos falhos. Nós temos que olhar para o Senhor, né? Que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele teve esse desejo e ele foi persistente. E havia uma situação que ele deparou o quê? Porque ele era uma pessoa de pequena estatura, era um homem baixinho. E ele no meio daquele povo que já não gostava, né? Não era visto com bons olhos. E ele no meio daquela multidão, o Senhor Jesus passando ali naquele lugar. E ele não queria perder aquela oportunidade. Não perca, não deixe passar as oportunidades de Deus na sua vida. Cuidado, não fique distraído, fique atento às oportunidades que Deus está te dando, as portas que Deus está abrindo para você. Fique ligado nisso, na área financeira, na área profissional. Se prepare, porque quando essas oportunidades chegarem, você está preparado para poder tomar posse dessa bênção. Porque são bênçãos, portas que Deus está abrindo para você. Na área profissional, na área familiar, na área sentimental também. Você está atento a isso. As oportunidades, as bênçãos que Deus tem, mas tudo direcionado por Ele, né? Ele no controle, Ele na direção. É muito bom quando Deus está na direção, porque quando Deus não está na direção, irmão, está tudo errado. Misericórdia. Na área sentimental, então, se Deus não estiver na direção, não adianta. Deus tem que estar no controle. Tem pessoas que estão sofrendo porque tomaram a frente de Deus. Não tiveram, não aguentaram esperar. Sabe? Porque há uma pressão, infelizmente. Principalmente as pessoas solteiras, que ainda não casaram, que ainda estão à procura, né? Estão aguardando no Senhor. Aquelas também que um dia tiveram um relacionamento, mas que foi frustrado. Que criaram uma expectativa numa pessoa que não correspondeu àquilo que ela gerava. Nós vemos aí quantas pessoas que são mães solteiras, pessoas que acabaram engravidando, porque colocaram uma perspectiva, uma pessoa, né, aguardando e foram frustradas,
porque essa pessoa não correspondeu à expectativa, porque essa pessoa, depois que aconteceu a situação, que avançaram o sinal, vocês estão entendendo a minha linguagem quando eu falo avançar o sinal, né? E ali, depois disso, não quis assumir a responsabilidade. E ali a pessoa fala assim, mas eu convivi tanto tempo com essa pessoa, fiquei esse período me relacionando com essa pessoa, declarando que me amava, né? E de repente, diante daquela situação, a pessoa acabou cedendo ali. E depois disso, a pessoa acabou engravidando. E ali a pessoa saiu de cena. Aquele amor que falava tanto, que declarava, não declara mais. Aquela pessoa que estava ali ao lado, não está mais. E a pessoa tendo que assumir a responsabilidade de ser mãe solteira. Mãe solteira, porque a pessoa com que ela se relacionou não foi homem suficiente. Porque o homem é aquele que assume as responsabilidades, né? E não teve maturidade, não teve estrutura, né, para assumir o relacionamento, as consequências. E ali é uma criança que está sendo colocada, que está vindo ao mundo. Olha assim, essa criança precisa ser amada. E é muito sério isso. Pessoas que estão se dissipando. E não fica, é porque está na igreja, é de Deus. Cuidado com isso. Ai, ele é de Deus porque ele está na igreja. Ele é membro da igreja, até então não diz nada. Porque, como o Senhor falou para o profeta Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Porque muitas vezes a gente está vendo algo, olha, poxa, como é que ele é bonito, olha como é que ele, olha, ele dá no culto. Mas aquela pessoa ainda precisa ser amadurecida pelo Espírito Santo. Porque a conversão é um novo nascimento. Aquela pessoa ainda não nasceu de novo. Tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. E tem pessoas que estão se entregando, estão se, sabe, depositando o seu futuro, né, numa pessoa que não é direcionada por Deus. Cuidado com isso. Cuidado, né? Temos que estar alerta com relação a isso. Orando, buscando a direção de Deus no tempo certo, na hora certa. A pessoa é de Deus. E Deus vai estar confirmando. E essa pessoa que vai ser bênção na sua vida. Que vai ser bênção no seu ministério. Que vai estar somando contigo espiritualmente. Que Deus tem. E tudo no tempo e na hora certa. E a gente vê aqui que Zaqueu, ele se posicionou. Ele estava decidido. E ali mesmo com aquela situação que ele deparou, né? Porque ele ser uma pessoa baixinha no meio daquela multidão, imagina ele sendo, né? Quase se bobear, ele ia ser até pisoteado ali. Mas ele teve uma estratégia ali, algo, né? Ele teve uma sabedoria naquele momento ali de subir naquela árvore. Porque era o meio que ele encontrou de poder alcançar o seu objetivo. E Deus nos dá criatividade para a gente alcançar o nosso objetivo na vida, seja na área sentimental, na área profissional, na área ministerial. Deus dá a criatividade para a gente ter esse direcionamento, para não desistir. Porque o importante aqui é que Zaqueu não desistiu. E tem pessoas que estão desistindo, irmão. Tem pessoas que estão desistindo, estão deparando com situações na igreja e estão desistindo. Ah, porque o irmão falou dessa maneira comigo, porque o irmão olhou assim, porque aconteceu essa situação, e estão desistindo. No trabalho também, tá, de perseguição, porque infelizmente tem pessoas que, né, uma pedrinha no sapato, não incomoda, né? Não tem aquela pedrinha no sapato que você fica, tá andando e que ele tá incomodando. E tem pessoas que é assim, é aquela pedrinha no sapato que fica incomodando, é a penina da vida, sabe? A penina, aquela que ficava lá, eu tenho, você não tem, que ela tinha filhos e ela não podia ter filhos e ela ficava ali, né? E tem pessoas que infelizmente, né, são usadas pelo inimigo para querer tirar nossa paz. São os ladrões de alegria. Não sei se você conhece, né? Se alguém assim, ladrão de alegria, aquela pessoa que você está ali contente, daqui a pouco a pessoa vem com aquela palavra e arruma uma situação, uma confusão, e ali você, e aquilo para entristecer, para desanimar, para enfraquecer
Aí você tem que respirar fundo, pedir, Senhor, tem misericórdia, né? E tem que orar e tem que amar, porque a palavra fala que a gente tem que amar os nossos inimigos, orar por eles, né? Porque é totalmente espiritual. E Deus dá vitória. E tem pessoas que estão desistindo. Deus abriu uma porta de emprego abençoada, a pessoa orou por aquele emprego, fez prova, passou, estudou, conseguiu passar, está empregado, trabalhando, e por causa daquela penina, por causa daquela pessoa que não está vigiando, que não está na presença de Deus, que está sendo usada pelo inimigo, a pessoa acaba desistindo. Eu conheço casos de pessoa que estava trabalhando e desistiu do trabalho abençoado por causa desses ladrões de alegria. Então a pessoa está tomando cuidado. Foi Deus que te deu, né? Foi Deus que te deu essa bênção. Então que você possa estar segurando firme, zelando pela bênção que Deus te deu. Seja na área profissional, que eu estou falando agora da área profissional, e tem área sentimental também. Tem pessoas que estão desistindo do casamento. Não aguento mais meu marido, não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, não aguento mais. Irmão, cuidado. Porque quando você lembra lá quando começou, vamos recapitular. Pega lá o álbum, né, na família, não tem de fotos. Você vai procurar ver e relembrar cada momento, desde o primeiro dia, do primeiro encontro, do primeiro olhar, né? E aí onde tudo começou. E ali aquele amor foi crescendo, e Deus foi abençoando, e chegou o dia, né? Teve um noivado, depois veio o casamento, abençoado por Deus, e aí vocês, né? Aquele momento da lua de mel, e depois, passado um tempo, os filhos, e agora, né? Depois daquele todo esse processo lindo, maravilhoso, e de repente começa a deparar com situações para poder fazer você desistir do casamento, da bênção que Deus te deu, da bênção que Deus, né, que Deus, você pediu ao Senhor, que você orou ao Senhor, você chegou a agradecer a Deus e agora está reclamando, está murmurando. Cuidado para não fazer como o povo de Israel, que queria, porque queria sair do Egito, e estava sofrendo, era escravo, eles são escravos, estava sofrendo, e começou a clamar. E o Senhor ouviu a oração, porque tinha a promessa de Deus para esse povo, que era o povo do Senhor. E ali o Senhor foi e abençoou, usou Moisés, né, ali juntamente com Arão, ali que estava auxiliando. E o povo de Deus saiu do Egito, livrou do faraó, livrou da escravidão. E de repente, estava tudo lindo, maravilhoso, passaram o Mar Vermelho, Miriam dançou com as mulheres, tamborim, aquela alegria, Moisés fez até o cântico, e depois começa a murmurar, depois começa a reclamar, e começa a falar, mas começa a ver defeito, porque, irmão, não tem ninguém perfeito. Se você for querer falar, mas não tem marido perfeito, esposa perfeita. Nós temos um Deus que é perfeito e que nos ajuda, não é isso? Então agora vai reclamar, não faça isso, não faça isso, mas que você possa estar buscando em Deus sabedoria, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia ela edifica. E você começa a louvar, louva o Senhor, começa a reclamar, mas que olha só o sofá, o estado que está esse sofá, o estado que é essa casa, olha, eu não aguento, mas não faça isso, começa a agradecer. Senhor, obrigado pela casa que o Senhor me deu, obrigado pelo esposo que o Senhor me deu, obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Não falar, esses pestinhos, não aguento mais essa criança, né, tá quebrando tudo, fazendo bagunça. Não faça isso. Começa a agradecer pelos filhos, pela bênção que Deus te deu. E não acho bonito que Zaqueu não desistiu. E tem muita gente que está desistindo no ministério, então, misericórdia. Pessoas estão desistindo, está parando. Pregava, não está pregando mais. Orava, não está orando. Aquela pessoa que intercedia, não está intercedendo mais. Aquela pessoa que evangelizava, não está evangelizando mais. Desistiram diante da luta, diante das dificuldades, das pressões da vida. Não desista, não desista, mas que você possa ficar firme, como Paulo disse, sede firmes e constantes, sempre abundantes,
na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho, não é vão no Senhor. Então que você possa estar firme. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar. Fica preocupado com as críticas. Pessoas que valorizam muito as críticas, principalmente mulher. Parte feminina, então, não pode ouvir uma crítica, pronto, desaba. Até vez que se arrumou, botou aquela roupa que ela foi na loja, ela comprou, gostou. Botou aquela roupa, se maquiou, né? E de repente a pessoa fala assim, poxa, mas essa roupa aí, senão tá só uma olhada, pronto, acabou. A pessoa fica arrasada. Ai, acabou comigo. Ai, aquele olhar, aquela palavra acabou. A pessoa não quer nem mais usar aquela roupa que comprou nova, não quer nem mais usar aquele sapato. Ei, para com isso. Fica preocupado com o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Que muitas vezes por trás disso, sabe o que é? Inveja. Porque queria ter uma roupa dessa que você comprou, queria ter um sapato desse que você está usando, uma sandália abençoada dessa. E você está preocupado. E fica triste. Pessoas que se deixam levar por essas críticas. Se deixa levar por esses olhares, por essas palavras negativas, né? Então que você possa tomar cuidado com isso, não se deixar levar por essas coisas não, por essas palavras não. Não desiste. Pessoa, se você sabe que eu desistisse ali, pessoa se ele passar não, eu sou pequenininho, a minha altura, estou conseguindo ver, não, deixa, desisto. Queria ver quem era Jesus, mas não vai dar. Irmãos, a bênção está pertinho de você. A bênção está pertinho de você. Então que você possa tomar posse. Assim como Zaqueu teve essa determinação, que você também possa ser determinado também. Né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero o que Deus tem para minha vida. Não importa o que as pessoas falam, que você casar, você constituir família, você trabalhar, você fazer uma faculdade, se formar, mas você guarde isso no seu coração. Deus tem promessas para você. E você, nós, eu, você, somos muito importantes para Deus. Muito importante para Deus. E não existe nada que Deus não possa fazer. Nada que Deus não possa realizar. Se você crê, tudo é possível que crê. E quando o Senhor Jesus falou assim, se creres, verás a glória de Deus, ele está falando de algo que para o homem era totalmente impossível. Um morto ressuscitar. Quando o Senhor falou isso, né, era algo que humanamente falando era impossível de acontecer. E tem coisas que as pessoas acham que é impossível de acontecer na nossa vida, e tem coisa que a gente mesmo acha que é impossível. Não, que isso, casar, constituir uma família, ser feliz, ter filhos, ser bem sucedida profissionalmente, ter uma casa própria, ter um carro zero. Gente, não é pecado não. Você ser uma pessoa próspera, quando fala prosperidade em todas as áreas. E não é pecado você andar num carro novo, não é pecado você ter uma casa, isso não é pecado, é bênção. É bênção de Deus. Que Deus vai te dar sabedoria, né? Vai te dar sabedoria para estar administrando todas essas bênçãos do Senhor. Todas as bênçãos do Senhor, tudo aquilo que Deus tem para nós. Então não é pecado, mas tem pessoas que se acham, fica aquele complexo de inferioridade. Vida, não, para mim não, para mim não dá, não. Isso aqui, quem sou eu? Que? Eu? Não, isso não é para mim, não. Ver a pessoa ali sendo usada por Deus, pregando, né? Evangelizando, não, eu falar dessa maneira. Irmãos, quem capacita no serviço, na casa de Deus, é o Espírito Santo. Claro que você faz a tua parte, você ora, você estuda a palavra, você lê, né, a palavra de Deus, mas o Espírito Santo é Ele que capacita. Ninguém nasceu pastor, não tem que filho de pastor é pastorzinho, não tem isso, ninguém nasce. É o Espírito Santo que distribui a cada um conforme Ele quer. É assim que funciona, é assim que acontece.
e é para a glória do nome dele. E ele usa de uma maneira sobrenatural, essa palavra, sobrenatural. E Zaqueu, ele não desistiu, ele estava determinado.